paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu vim aqui anunciar algo da parte de Deus e eu espero que você, em nome de Jesus, seja ricamente provido e abençoado de todas as bênçãos celestiais que Deus tem para cada um dos seus servos, já disponíveis nas regiões celestiais. Eu vim aqui compartilhar uma palavra em João 6, que traz por título a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. E aqui nós podemos ler desde o versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para este povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu acho linda essa passagem, fiz algumas anotações, entre eles 6 pontos para nós analisarmos juntos, né? E o primeiro é: note que a multidão seguia Jesus porque via os sinais milagrosos. E mesmo depois disso, o Senhor provou Filipe naquilo que ele via diariamente. Nós podemos dizer: Deus está me testando. A palavra de Deus diz que Deus não testa ninguém. Ou seja, Deus, ele prova as pessoas. E a aprovação de Deus sobre as nossas vidas, o que é a aprovação de Deus sobre a nossa vida? Muitos acham que Deus está me provando para ver quem realmente eu sou. Não, Deus está me provando porque quer que eu enxergue quem eu realmente sou. Então, a multidão, ela não queria o Cristo, ela queria o que o Cristo poderia fazer por ela. E o Senhor, quando viu aquela multidão, ele olhou para Filipe e disse, como nós lemos aqui anteriormente, algo muito lindo, algo muito impactante que eu acho maravilhoso. Ele disse: "Onde compraremos pão para este povo comer?" E muitas vezes o Senhor nos coloca em certas situações que parece ser sem saída realmente, parece não ter solução. Nos leva ao extremo muitas vezes para entender que nunca foi sobre depender de nós mesmos, sempre foi sobre depender de Deus. E se nós vivemos como cristãos que dependemos realmente de Deus, nós conseguimos enxergar que o milagre ele está bem do nosso lado. Ele se chama Jesus Cristo e Ele pode. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? E Filipe diariamente via os milagres, porque ali ele era um dos 12. E diariamente ele via os milagres e o Senhor estava provando ele, sabe? Para ele ver que a fé dele precisava aumentar, que ele precisava crer mais, que ele precisava crescer na fé realmente. E eu acho muito lindo, aqui eu vou colocando os segundos pontos aqui também. No versículo 6, ele vai dizer: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia, já tinha em mente o que ia fazer. O Senhor quer que façamos o que Ele espera que nós façamos. Entenda, o Senhor ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, sabe? E Ele quer dividir conosco aquilo que vem dEle, mas para isso nós precisamos estar alinhados com os seus propósitos. Nós precisamos colocar a nossa mente e o coração totalmente à dispensação do Espírito e entender que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você tem a certeza que está no centro da vontade. E essa vontade ela é boa, perfeita, agradável. E agindo o Senhor, quem impedirá? Aqui eu também anotei: quando ainda não entendemos que o dono do milagre está conosco, vamos olhar para o problema e para a dificuldade em resolvê-lo. Sabe por quê? Porque Filipe respondeu assim: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, além de ver a dificuldade de comprar, ele ainda viu a dificuldade em dividir com todos o que se compraria. Entendeu? Então, quando nós, uma frase que sempre tem em minha mente, quando nós focamos no problema, começa a doer, começa a trazer preocupação, isso vai nos desfalecendo, fazendo a gente desfalecer e ir para um abismo, queridos. Nós precisamos não dizer para Deus o nosso problema, mas dizer para o problema que nós temos um grande Deus. Eita glória! Aqui eu coloquei 2, no versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu coloquei aqui: só há multiplicação quando eu uso o que eu já tenho. Comece a utilizar aquilo que Deus já deu para você. O Senhor, Ele sempre vai ter algo preparado.
Não tem como ter multiplicação de algo que não existe. E eu sei que algo foi depositado dentro de você. E mais do que eu, você precisa saber que amanhã ou depois, talvez você pode ter em mente em voltar a viver a mesma vida que você vivia, sabe? Ou continuar vivendo uma mesmice espiritual, em um fracasso totalmente, sabe? Mas tenha certeza de uma coisa, eu e você um dia nos encontraremos face a face com aquele que é o dono de todos os talentos, de todos os dons, que é o dono da tua vida, que é o dono de todas as coisas, que criou os céus e a terra, e não haverá desculpas. Ele vem buscar aquilo que ele depositou dentro de cada um de nós, e haja preparação da nossa parte para encontrarmos com aquele que tem todo o poder, com aquele que é o dono de todas as coisas. Aqui eu coloquei também, porque quando Jesus ele realiza a multiplicação, ele decidiu, poxa, os dois ainda não estão crendo. Não creem que eu estou do lado deles e comigo eles podem todas as coisas, mas eu vou multiplicar. Antes de Jesus multiplicar o que se havia para multiplicar, ele deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Observe que antes, de houver a multiplicação, houve a gratidão. Eu coloquei aqui também. A gratidão traz a multiplicação. Realmente, quando nós somos gratos, nós verdadeiramente alcançamos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores para aqueles que realmente se entregam, têm fé, sabe? E são gratos. Se a gente reclamar, a gente não vai alcançar. Muito pelo contrário, a reclamação atrasa o cumprimento da promessa. Então, aqui depois, quando a multidão viu que Jesus tinha feito algo tão lindo, algo tão grandioso, tão perfeito, tão maravilhoso, milagres, A gente fica tão feliz quando vê milagres, quando vê as outras pessoas comentando, testemunhando sobre milagres, A gente não consegue se conter de alegria. E quando a gente vê o próprio Jesus fazendo, sabe, em pessoa, a multidão viu e olhou e foi atrás dele. Começou a querer à força proclamá-lo rei. E sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu coloquei. Veja que no deserto o povo quis estocar o maná e agora quiseram estocar o maná novamente. O pão que desceu dos céus. Jesus, entende? Jesus sabia o porquê veio à terra. Ele tinha certeza do seu propósito. Por isso não podia ser abalado por bajulações. O que nós entendemos aqui é que no deserto, vocês sabem, vocês leram que o povo no deserto, eles receberam o maná dos céus, comeram do maná dos céus e não poderiam guardar para outro dia, senão quem guardasse ia amanhecer estragado, entende? E muita gente, mesmo sabendo disso, dessa ordem do Senhor que não poderia guardar, ainda guardaram, e o que aconteceu amanheceu estragado. Aqui nós vemos que muitas pessoas querem guardar para si, reter, sabe? Muitas vezes eu vejo templos, igrejas lindas, mas que não vão avante, que não saem para proclamar o reino, apenas ficam ali naquelas quatro paredes, limitando Deus ou subestimando o poder de Deus, sendo que agora o reino dos céus, a palavra de Deus diz, Jesus respondeu a alguém que perguntou ele na sua palavra, onde encontraremos o reino dos céus? Ele falou, verdadeiramente vocês não dirão que o reino dos céus está lá ou está aqui, porque agora o reino dos céus estará dentro de vós. O reino, ele não é algo para ser guardado com egoísmo só pra gente, não podemos estocar, sabe? Jesus sabia porque ele tinha vindo à terra, não poderia, ele já era rei, porque eles queriam proclamar o rei. Não tinha como, porque ele é o rei dos reis, o soberano, ele sabia que tinha vindo à terra para proclamar e buscar realmente salvar aquilo que se havia perdido. Ele precisava ir em todas as cidades, ele precisava proclamar o reino do Pai, ele precisava apresentar o Deus invisível, agora em forma verdadeiramente humana, porque a palavra de Deus diz que ele se fez carne, o Logos de Deus ele é, entende? Então ele veio para proclamar reino e justiça, para que nós possamos ser seus imitadores, verdadeiramente seus discípulos, seus seguidores, e honrá-lo através disso, levando o seu reino. Então que estava indo atrás de Jesus, pelo aquilo que ele fazia, não somente por aquilo que ele era, acabou de se encontrar com ele novamente, foi atrás dele novamente, não encontrou em um lugar, foi para o outro, e quando encontrou ele, foi assim. Quando encontraram ele do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ele falou: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Aqui eu coloquei: mais tarde, estes mesmos que estavam na multiplicação estavam atrás de Jesus pelo que Ele ia dar. Jesus, eu coloquei aqui, Ele não é combustível para você procurá-lo somente quando acaba a gasolina, ou seja, só quando você está precisando, só quando você está esmorecendo, quando você está necessitado. Ei, para muitos Jesus pode ser aquele que faz milagres, para muitos Jesus pode ser aquele que se revela no Monte Sinai, para muitos Jesus pode ser aquele que, sabe, faz o impossível, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Mas, para mim, Jesus, Ele é tudo isso, mas principalmente necessidade. Jesus é a necessidade de cada um de nós. Nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus. E a palavra de Deus diz: se estamos aqui, se queremos e temos o desejo de adorar, de buscar, de louvar, de pregar, é porque o Pai colocou isso dentro de nós. A Bíblia diz que ninguém vem a mim, a não ser que o Pai o atraia. Se você está vendo esse vídeo, é porque o Pai te atraiu, algo maior, uma força sobrenatural te atraiu a este ambiente. Ainda que seja no YouTube, ainda que seja por uma plataforma digital, o Senhor tem os seus meios de trabalhar. Isso tudo se resume a crer. Esta é a obra de Deus. Eles perguntaram: o que faremos? O que faremos? E Ele falou: a obra do Senhor é crer naquele que Ele enviou. Então creia que Jesus é o Cristo, creia que Ele é tudo que você precisa, porque só estando nele, só nele você vai conseguir crescer em fé, você vai conseguir sair verdadeiramente dessa mesmice espiritual e se tornar alguém verdadeiramente amadurecido em Deus. É isso que nós precisamos para esse tempo. Pessoas amadurecidas se tornam pessoas avivadas, pessoas cheias do Espírito Santo que não têm o que temer, porque com Ele nós podemos todas as coisas, é o que a sua palavra diz. Quem dirá o contrário? Que diremos diante dessas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É o que diz a sua palavra. Porque eu não tenho muitas coisas, queridos, mas ficaria bastante tempo aqui comentando. Jesus, Ele é suficiente na nossa vida. Entenda que Jesus, Ele é o pão que desceu dos céus, assim como Ele diz em sua palavra, assim como eu anotei em muitos trechos aqui pra frente. Vai acontecer que o Senhor, dando o seu discurso, falando que Ele era o pão dos céus verdadeiramente descido. Porque aquele pão que comeram lá no deserto, lembra que foi falado aqui? Aquele pão que comeram, eles morreram, sabe? Porque era um pão que era realmente transitório, perecível. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. Quem comer dele, quem se alimentar dele, quem verdadeiramente se alimenta de Jesus não tem fome de outra coisa. Quem realmente bebe dele, que Ele é a água da vida, não tem sede de outra coisa. E eu te pergunto, você tem se alimentado de Cristo? Você tem buscado Ele incansavelmente? Você tem colocado Ele nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus propósitos? Há caminhos que para o homem parecem de vida, mas no final é morte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, as demais coisas vai ser acrescentada, mas tudo se resume a uma coisa: para crescer em fé é preciso se entregar. Então se entrega àquele que é o dono do milagre, aquele que te formou, aquele que te conhece como ninguém poderia conhecer, aquele que sabe de todas as coisas. É Ele quem te fortalece.